Bom dia, galera! Vamos iniciar hoje mais um episódio da nossa série Só por Hoje, com meditações diárias de Narcóticos Anônimos. E eu me chamo Sheila, eu sou uma adicta, estou em recuperação e limpa há 4 anos e algumas 24 horas. Galera, e aqui comigo eu tenho uma companheira sensacional, com muita prática no programa, muita espiritualidade, e eu vou convidá-la para se apresentar. Companheira, você gostaria de se apresentar? Olá, pessoal, gostaria sim. Meu nome é Juliana, eu sou uma adicta, limpa só por hoje, há 28 anos, 10 meses, 3 dias, graças a um poder superior e à prática desse programa. Legal, Juliana. Show de bola. Então, companheira, eu vou convidar você a fazer a leitura, se você sentir à vontade, da nossa meditação de hoje, do dia 9 de maio. Fica à vontade, companheira. 9 de maio, escreva. Nós nos sentamos com um bloco, pedimos orientação, pegamos a caneta e começamos a escrever. Texto básico, página 32. Só por hoje, uma das maneiras pela qual eu posso buscar a verdade em recuperação é escrevendo. Vou escrever sobre minha recuperação hoje. Sensacional, companheira. Juliana, esse só por hoje de hoje tá incrível, né? Agora eu vou convidar você a falar um pouco sobre a sua experiência, que eu acredito ser riquíssima aí com esse só por hoje de hoje. Tá com você, minha companheira querida. Obrigada, Sheiloka. É um prazer estar aqui com vocês, podendo partilhar um pouco da minha experiência, né? Sobre essa ação de escrever do programa, né? Quando eu cheguei, ainda não tinha o de guia para escrever os passos, né? Mas, intuitivamente, ali pelos 4, 5 anos, limpa, eu já tinha feito o primeiro passo com a minha madrinha, da forma que a gente escrevia antigamente, né? E era só meio que o primeiro passo e o quarto passo que era escrito. Mas eu tinha muita labilidade emocional, né? Que é essas oscilações de humor, principalmente quando eu estava no período pré-menstrual, né? E aí eu tinha um colega de trabalho e eu tinha muita dificuldade de lidar com ele, sabe? Muita, muita mesmo. Então, minha madrinha me sugeriu comprar um caderninho, que era uma cadernetazinha, né? E aí, eu tinha muita raiva dele durante vários momentos do meu dia. E eu ainda não sabia lidar com a minha raiva, né, sem manifestar ela para as pessoas. E eu estava nesse processo de aprender a não manifestar a minha raiva, sabe? Agir como se aquilo não me afetasse, né? E aí eu comecei a exercitar isso através da escrita. Então, quando acontecia alguma coisa no meu trabalho com esse colega, e eu ficava com muita raiva, eu parava uns minutinhos, pegava o meu caderninho e escrevia tudo que eu estava pensando a respeito, por que que eu estava com raiva, e meio que eu despejava todo aquele meu ódio no meu caderninho. E não satisfeita com isso, eu ainda ligava para um companheiro e ainda partilhava a respeito do que estava acontecendo. E aí depois eu voltava para a sala como se nada tivesse acontecido, e vida que segue no trabalho, né? Então eu aprendi logo cedo a usar na minha recuperação, né, a usar essa ferramenta de escrever. E aí, com o passar do tempo, com a prática, quando veio o guia, né, quando eu comecei a escrever os passos, eu comecei a perceber, não só com a minha experiência, mas também com a experiência de afiliadas que eu escutava o passo, uma mágica acontecer, né, que nem fala aqui nesse trecho aqui, que é, cadê? Escrever, não, peraí. Há alguma coisa sobre o ato físico de escrever que ajuda a fixar os princípios da recuperação em nossas mentes e corações, né? É impressionante como o fato de, por exemplo, quando eu estou na escrita do passo, né, vem uma pergunta, eu leio a pergunta e faço exatamente como está aqui sugerindo nessa meditação de hoje, né? Eu peço orientação do meu poder superior, leio a pergunta, sento e escrevo, sem pensar no que eu vou escrever. Eu simplesmente escrevo, vou deixando sair conforme vai o que sai o que tiver que sair, né? E eu não volto para ler o que eu escrevi, a pergunta do passo. Eu só vou ver o que eu escrevi quando eu for partilhar.
E essa dinâmica de colocar para fora, deixando vir de dentro, né, o mais profundo do meu ser, coisa que eu nem sei que estava lá, e na hora de partilhar acontece essa mágica, né? Muitos, por exemplo, quando eu estava no sexto passo, alguns dos meus defeitos de caráter simplesmente desapareceram no simples ato de escrever sobre ele, né? Uma experiência que eu gosto sempre de partilhar foi da autopiedade, né? Eu tinha muita autopiedade. Quando eu fui fazer o sexto passo, eu sabia que a autopiedade era manipulação, mas eu não tinha muita clareza que contexto, de que forma aquilo se manifestava na minha vida, né? Então, eu fiz lá a minha lista de defeitos, coloquei entre eles a autopiedade, e eu fiz uma oração e pedi a Deus que me desse clareza para ver o que aquilo significava para mim, né? E aí eu fui deitar, dormir, né? E quando foi por volta de 1 hora da manhã, eu acordei assim com um insight. Tum! Aí eu falei, nossa, eu tenho que escrever agora, porque senão eu vou perder. E aí eu fui escrever sobre aquilo, né? Eu percebi que a autopiedade era como se fosse uma barganha com a minha doença. Era como se existia uma dor, de fato, né? Existia uma dor real, mas eu potencializava essa dor para que ela se tornasse insuportável, para eu não aguentar as minhas emoções e justificar o meu uso de drogas. E aí tinham várias perguntas, né? Qual é o efeito do defeito em mim? Qual é o efeito do defeito no outro, né? E aí eu percebi que as pessoas, e que também era para ter, assim, era para as pessoas falarem assim, nossa, coitada, realmente essa dor é muito insuportável, coitadinha, né? Não tinha como não usar. Mas nosso programa fala, né, que não tem justificativa para o uso, né? Se a gente quiser arrumar várias justificativas, mas não tem. Então, quando eu me dei conta e escrevi sobre esse defeito da autopiedade, ela simplesmente desapareceu como um passe de mágica, né? Então, eu acredito muito nessa prática de escrever mesmo, não só os passos, mas mesmo no dia a dia, né? Que tem o nosso 10º passo, que é essa manutenção diária. Mas eu não me restringo só ao 10º passo, ali no final da noite, de responder aquelas perguntas do folheto lá, né, de ver o programa. Eu, quando tenho algum problema, é imediatamente. Eu ainda tenho até hoje a minha caderneta. Sempre que eu me sinto confusa, sem saber o que fazer, algo está me atormentando, eu paro e escrevo sobre aquilo, escrevo sobre os meus sentimentos, né? Porque isso me ajuda a ter clareza. Que uma das características da adicção é a alienação, né? Eu estava sempre fugindo do que estava acontecendo dentro de mim, dentro dos meus sentimentos, né? Dentro da minha vida. E aí, nessa cegueira que a adicção me trazia, eu ia tomando decisões e fazendo coisas na minha vida, muitas vezes, que me trouxeram muito, muito sofrimento, muito arrependimento, né? Então, hoje, eu busco fazer escolhas conscientes, né? Pautadas na verdade, na minha verdade. E para eu descobrir a minha verdade, o que realmente está acontecendo comigo, né? A prática de escrever é como se colocasse o princípio da honestidade, da clareza em prática. Porque toda vez que eu coloco no papel, eu não estou contando história para ninguém, eu estou tirando a confusão de dentro da minha cabeça, de dentro do meu coração e colocando no papel, e aquilo se torna mais claro. Isso é uma das ferramentas do escrever. Agora, outra ferramenta também, que eu já até mencionei aqui no início do podcast, é que de sobreviver, né? Eu experimentei umas situações bem difíceis da minha vida, como a perda de filhos, né? Eu perdi 3 filhos. E a última filha que eu perdi era uma menina e eu estava muito depressiva, né, com essa situação, porque ali eu sabia que eu não ia poder mais ter filhos. E eu achava que eu não ia aguentar mais viver dali em diante, sabe? Que eu não ia aguentar trabalhar no dia seguinte e seguir a vida naturalmente, né? Mas o que acontecia? Todos os dias eu saía do trabalho, ia correr no parque, pensando, eu sou aceitação, amor e fé, dizendo para mim mesma, né? Cada pisada eu falava, eu sou aceitação, amor e fé. Que é o triângulo da autoobsessão, né? O triângulo da autoobsessão não tem um botão que se aperta e desliga da obsessão, né? Então, a minha ação foi essa, de correr pedindo aceitação, amor e fé. E aí eu saía da corrida, ainda não estava com aceitação, amor e fé, ia para uma reunião de 7 às 9, depois ia para outra reunião de 10 à meia-noite, e quando eu chegava em casa,
eu escrevia sobre tudo aquilo que estava me atormentando, toda aquela dor, todos os ressentimentos que eu estava tendo, toda a dificuldade que eu estava tendo no meu dia, no meu dia, e o medo que eu estava do futuro, né? E eu escrevi aquilo e mesmo sem ter assim, um relacionamento claro com Deus, eu apresentava o meu caderno, olha, Deus, a situação é essa. Eu acho que eu não vou trabalhar amanhã. Eu não vou trabalhar amanhã, eu não dou conta. E aí, milagrosamente, no dia seguinte, eu levantava, ia trabalhar, e assim foram se passando os dias até que isso curou na minha vida, né? Então, eu acho que tem muita coisa que se poderia falar a respeito dessa prática de escrever, né? Mas se eu posso dar uma sugestão aos meus companheiros, né, que sempre que se encontrarem numa situação confusa, difícil, com emoções assim que a gente acha que tem até um trecho da literatura, né, lá no Livro Azul, que fala é possível sobreviver às nossas emoções, né? Eu descobri na prática que era possível sobreviver às minhas emoções através da escrita, né, de colocar para fora os meus sentimentos. Eu descobri que é possível remover completamente defeitos de caráter através da escrita. Eu descobri que é possível entender a minha própria história através da escrita, do quarto passo, né? Então é muito rico escrever, sabe? Eu super recomendo. E é isso, Sheila. Eu acho que era isso, né? Teve uma interferência aí da minha cadelinha, mas estamos juntos. Forte abraço, pessoal. Um ótimo dia para vocês. Tamo junto, Juliana. Uau, fiquei aqui atônita, atenta, ouvindo. Ouvir a Juliana é viciante. Tamo junto, Juliana. Já ouvi uma partilha dela e eu fico entretida aqui, gente. Obrigada, querida. Bom, quero te agradecer, Juliana, por aceitar o convite do podcast A Jornada Continua do CSA Grande São Paulo, em nome do podcast, em meu nome também, né? Agradecer pelo companheirismo, posso dizer amizade também, né, cara? Estamos juntas, né? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço pelo serviço prestimoso à nossa Irmandade e vamos continuar voltando que funciona. Com certeza, funciona mesmo. Bom, e agora, depois de agradecer a companheira, então eu vou lembrar a todos que o trecho lido foi retirado da meditação diária do livro Só por Hoje de Narcóticos Anônimos. E para respeitar a propriedade intelectual da nossa Irmandade, ela não pode ser lida na íntegra. Mas se você quiser ler a meditação completa, visite o nosso site, na.org.br. Lá você encontra o botão Leia Meditação Diária. E se você quiser adquirir qualquer livro, literatura de narcóticos anônimos, você pode comprar através da nossa loja virtual, na.org.br/loja. Lá você encontra toda a nossa literatura oficial disponível. Amanhã tem mais. E não se esqueçam, a jornada continua, galera. Valeu! Tchau, tchau.